Caio, você está falando de alguns pontos que são importantíssimos e eu queria ver contigo o seguinte: tu diz assim que a gente não deseja, né, não deve desejar a morte de ninguém. Como pode, Uhum. como pode pessoas ditas cristãs? Eu quero puxar aqui algo da história do Brasil, mas é da história recente. E eu tenho certeza Claro. que tu domina o fato que eu vou trazer. Muitos desses ditos cristãos falaram os maiores absurdos quando do falecimento da dona Marisa Letícia, da ex-mulher do É, Lula. Falaram é. absurdos sobre aquela mulher, absurdo, e se diziam e se dizem cristãos. Como explicar essa Eles, relativização? eles não são cristãos. Esse pessoal nunca conheceu o Evangelho. Eles não sabem nem quem é Jesus. Eles, de fato, seguem. Desculpe uma expressão, parece um chavão, mas não é. Eu estou falando com começo, meio e fim, com consciência. Eles seguem a Satanás, rapaz, que é o homicida, que veio para matar, roubar, destruir, que ama a morte. Eles são discípulos de Satanás. Eles não são discípulos de Jesus. E olha, eu estou amparado no que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele disse aos judeus da mesma linha do Netanyahu e dos sionistas radicais, dos colonos invasores de terra, que hoje em dia, eu não sei se você sabia, mas o Estado de Israel e o Ministério de Turismo de Israel está patrocinando o turismo de guerra. Eles estão levando os turistas para cima de montanhas com telescópios, e aí o povo que vem de fora, os turistas, ficam olhando nos telescópios para ver as bombas caindo em Gaza. Meu pai do E céu. a maior parte desses turistas são cristãos americanos e brasileiros e latino-americanos, mas se dizem cristãos. É um pessoal que não conhece Cristo, não conhece o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Eles são de igreja, eles são do cristianismo. E o que é algo pior do que muita feitiçaria pela terra fora. As igrejas de hoje são muito mais carregadas de magia negra, porque magia negra não é um ritual, é uma vibração, é uma frequência mental, é uma atitude, é um olhar. O olhar deles é perverso. Eles secam o próximo, eles odeiam, são invejosos, eles gostariam que você morresse. Tem um monte de gente que acha que eu estou atrasado para o dia da minha morte. Ficaram infelicíssimos quando eu completei 70 anos, vou completar 71 e vou adiante pregando o evangelho da graça, do amor, da verdade, da justiça de Deus. Eles ficam com ódio porque eles não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho. E Jesus, em João, no capítulo 8, disse aos judeus mais religiosos, mais de igreja, mais de sinagoga, mais de templo, mais de culto e sacrifício, naquele tempo eram oferendas de animais, hoje é oferenda de dinheiro. Eles até substituíram a expressão. Como não podem fazer oferenda de animais, nem os pastores querem, porque o que que eles vão fazer com 1.000 bois mortos, com 500 carneiros mortos? Isso aí é muito trabalhoso. Eles querem é grana, 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 equivalente a muitos bois, a fazendas e tudo mais. Todavia, eles, esses mesmos indivíduos, Jesus tratou os judeus do passado do mesmo jeito que trata essas pessoas que estão lotando esses templos sem nenhum amor de Deus no coração. São grandes amaldiçoadores. Eles olham para quem não quer seguir essas doutrinas das trevas, da mentira, do engano, da falácia, do dinheiro, do culto ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, como sendo pessoas que atrapalham o projeto e o objetivo deles.
Então, não tem ninguém cristão quase aí. Tem algum um remanescente que, como diz lá o Velho Testamento, que não dobraram os joelhos ao Deus Baal. Mas eles estão servindo aos Baalins, a Baal, a Belzebu, a esses entes, a essas divindades da ambivalência, da ambiguidade e da maldade, mas nada a ver com Jesus de modo nenhum. Nada. Tu- Muito bem, muito bem. E isso se estende para todas as outras questões, não só do exemplo que eu coloquei, evidentemente, da dona Marisa Letícia, mas tudo que eles desejam de ruim para todos aqueles que não pensam conforme eles. É uma coisa. E não conheceram a Marisa Letícia, como eu conheci durante anos, que era uma mulher hospitaleira, agregadora. Eu me lembro das vezes em que o Lula me convidou para estar na casa dele nos anos 90 e eles faziam aquelas buchadas e comida gostosa. E quantas vezes? Eu me lembro de uma ocasião que eu cheguei lá com a minha esposa e 4 filhos o tempo foi passando, eu queria sair com medo de me alongar demais na casa dos outros, e me lembro da Marisa dizendo: Não, já mandei preparar colchonete para todas as crianças, dorme Tu- aqui, pastor, fica aqui, acolhedora, amiga. Toda vez que eu ligava para ela, era um carinho enorme. Esse pessoal que não consegue acolher ninguém, enxergar ninguém, ser hospitaleiro para com ninguém, que olha para tudo e para todos como obstáculos ao conforto deles, que querem se tornar ricos e poderosos, que é para ter cada vez menos a ver com o cotidiano da miséria e da existência humana, ficam fazendo isso E a classe contra uma mulher como a médica, Marisa pastor? Letícia. E a Oi? classe, e a classe médica, pastor? Como é que se explica isso? Não, o médico não é alguém que tem necessariamente que gostar de gente, De porque gente. teve médicos que vazaram, inclusive, os laudos da Marisa. Deu É, polêmica na época com isso. é, Médicos odiando, médicos na pandemia, dizendo que não iam atender alguém que é. não era apoiador do Bolsonaro. Porque não tem absolutamente mais nada a ver a prática da medicina com o juramento de Hipócrates. Não tem mais nada a ver. Isso aí são coisas que se divorciaram faz algumas décadas. Eu sou sobrinho de um médico que era capaz de dar a vida para manter o compromisso dele com a solidariedade ao próximo. Mas isso acabou. O pessoal está correndo atrás de dinheiro, de interesses políticos ideológicos. Tudo isso morreu. A gente está vivendo, provavelmente, o pior tempo da história planetária universal da civilização humana. Muito provavelmente. Mas Jesus tinha profetizado isso. Por se multiplicar a iniquidade, Jesus disse: o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. E aí não adianta você dizer, eu tenho um canudo de medicina ou de serviço social, seja qual seja a atividade ou a diplomação que coloque você na direção do cuidado ao próximo, tudo vai depender da remuneração. Não tem mais ninguém que queira servir por servir. Todo mundo quer saber quanto é que vai receber para fazer aquele trabalho que, se ele puder deixar de ir, se ele puder assinar o ponto e não chegar e não participar, ele o fará e sairá rindo e feliz, dizendo que quem faz o oposto e ainda se compromete em honrar esse tipo de solidariedade humana é idiota, é otário, é bobo, porque foi assim que o mundo ficou. E infelizmente, eu vou dizer isso a você, a tendência é piorar. Eu só vejo as coisas com tendência a se tornarem muito piores, porque o pessoal fica transferindo a obrigação de qualquer que seja o bem que se possa fazer para o coletivo distante e impessoal, ou para o Estado,
ou por alguma entidade que não existe, a menos que exista exclusivamente no papel como entidade constitucional e como entidade de texto escrito. Mas no que diz respeito à prática pessoal do bem e da vida e do amor, dizer não me interessa se a maioria não faz, se faz diferente ou se idiotiza quem quer que faça e pratique a graça do amor, não me interessa, eu farei porque a vida tem a ver com quem eu sou, não com o que os outros não queiram ser. Eu respondo por mim diante de Deus e da vida. Mas até Deus está só na boca, não habita o coração desse pessoal. O coração desse pessoal está cheio de quem está lá em cima no palco quer faturar dinheiro. Quem Uhum. está lá embaixo assistindo e aplaudindo está querendo prosperidade, está querendo sobressair, está querendo uma manifestação de algum poder de catapultamento da existência deles sem trabalho, sem esforço, por alguma magia de prosperidade material. Nem trabalhar esse pessoal está afim e a teologia da prosperidade ensina. Trabalho para quê? Trabalho para Aham. quê? Basta você trazer dinheiro, dar o dízimo, não faltar aos cultos, frequentar todas as coisas, aplaudir o pastor estelionatário, um camelô de péssima qualidade, de um evangelho falsificado, que você vai receber, porque Deus não é Deus mesmo. E esses que estão lá no palco nem em Deus creem. As pessoas que creem em Deus, que eu encontro por aí, na maioria das vezes são agnósticos, que não têm nem coragem de dizer que creem em Deus. Por quê? Porque não têm coragem de frequentar nenhuma religião, aí eles se auto-excluem de Deus, achando que Deus tem alguma coisa a ver com aquele sistema religioso, que é um sistema diabólico e satânico, muitas vezes.